Boa noite, meus amigos. Chegou a grande hora, chegou o momento de recebermos aqui no nosso palco. Hoje o nosso palco é aqui o Facebook. Estar na sua companhia vai ser um prazer imenso e eu estou muito feliz por essa oportunidade de receber hoje aqui nessa live para esse bate-papo um homem ilustre, uma pessoa que tem muita coisa, muito conhecimento para compartilhar conosco. Eu confesso para vocês que a vontade que eu tenho é de falar, de convidá-lo para falar de vários outros assuntos. Mas o nosso tempo vamos dividir. Em outro momento a gente vai estar trazendo ele aqui para falarmos de muitos outros assuntos. O meu convidado de hoje é o Ebiron Augusto. Aguardem só mais um momento que já ele vai estar aqui conosco para esse bate-papo. É um homem de família, um homem que tem aí muito conhecimento para compartilhar conosco. Inclusive na área legislativa, né? Ele esteve aí como vereador por 3 mandatos e me manda a solicitação, vai lá e clica naquela mensagem verde, vamos ver se dá certo, meu amigo. E esse homem é que nós estamos conectando direto pelo Facebook, nem sempre é fácil. Porque quando eu convido as pessoas para vir para a minha live, né, para nossa live aqui, pelo StreamYard, que é pelo aplicativo, acaba sendo muito mais fácil. Eba, apareceu aqui o aviãozinho, vamos selecioná-lo. Maravilha. Que coisa maravilhosa! Ele chegou! Uhul! Boa noite. Seja muito bem-vindo, Ebiron Augusto. Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você, se você já quiser compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? E eu vou aproveitar e vou convidar as pessoas que nos acompanham a compartilhar essa live também com todos os seus amigos. Eu vou aproveitar e vou mandar o link aqui para todos os meus contatos. Meu assessor sumiu, não está aqui agora. Matheus, assessor, cadê você? Ajuda aqui, compartilha para mim essa live compartilha lá com o pessoal do Instagram, compartilha com o Instagram, nos grupos, naquele que você sabe, aquela lista de transmissão. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero convidar a todos a continuar conosco. Hoje eu estou aqui com um homem ilustre, uma pessoa assim que tem muito conhecimento, que tem uma carreira assim maravilhosa, invejável por muitos. Ebiron Augusto, ele é contador, especialista em gestão pública, foi vereador por 3 mandatos, assessor, palestrante, consultor, empresário. Bom, tem muitas outras coisas, eu tenho certeza. E é uma pessoa que tem muito conhecimento, inclusive nessa área política, que eu gosto muito. Mas não vamos falar sobre isso hoje, né, Ebiron? Muito bem-vindo, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui para esse bate-papo. Agora, esqueci alguma coisa, meu amigo? Se apresente, fale algo a mais que você queira trazer para os nossos convidados hoje. Olá, Kátia, boa noite. Que está nos vendo aqui. Parabéns por esse trabalho brilhante que você está fazendo nas redes sociais, esse canal maravilhoso, né? Já com muitos seguidores. É um prazer enorme estar aqui participando. Muito obrigado pelo seu convite, viu? Estou muito feliz. É uma honra, é um prazer estar aqui com você.
Então, É, eu estou muito feliz de ser convidado para participar dessa live com você e para falar de um tema que é tão presente, né, no dia a dia, na vida das pessoas e que traz tantos transtornos, tantos problemas, né, que é o medo. verdade. E, como você disse aí, parte da minha biografia, há alguns anos eu tenho dedicado a estudar o comportamento das pessoas, o desenvolvimento humano, e isso está cada dia mais mexendo comigo, né, vendo a possibilidade de ajudar muitas pessoas através da nossa própria história, dos nossos erros e acertos, e também mostrar às pessoas que elas podem ser muito mais, que elas podem se desenvolver muito mais a partir do Uhum. autoconhecimento. Isso para mim tem sido muito gratificante, todo esse conhecimento, esse estudo que eu tenho feito ao longo de alguns anos. E quando você me convidou para participar dessa live com você, o primeiro tema que veio à minha mente, não, eu vou falar sobre o medo, né? Porque falar de um tema que a gente já passou por ele, de um problema, né? Que a gente já viveu, que a gente já passou por ele, ou talvez passa, mas aprendeu a conviver com ele e ver o quanto Uhum. mudou a vida da gente, poder compartilhar isso com as pessoas nos deixa muito gratificados. Ah, é verdade. Esse tema ele é muito importante, muito atual. Vocês que estão nos acompanhando, eu quero convidar todos vocês a compartilhar essa live nas suas redes sociais. Compartilha aí. Vamos dar a oportunidade de muitas outras pessoas ouvirem sobre esse assunto. Nós estamos vivendo num período que esse tema, que é o medo, hoje vamos falar sobre o tema, os fantasmas do medo, e nós sabemos que existem muitas pessoas que estão oprimidas, que estão se sentindo muito inseguras, né? Dentre muitas outras coisas. E você trazer, né? E você que está nos acompanhando vai proporcionar às pessoas a terem a oportunidade de falar sobre o medo. Ebrion, por que você escolheu esse medo? O que te moveu a falar sobre o medo? É por causa da nossa atual, né, situação social ou é algo particular? Explica um pouco para gente. Na verdade, as duas coisas. Como eu já adiantei, justamente Uhum, porque eu já fui muito prejudicado, né, por sentir muito medo. Desde a minha origem, a origem que eu fui criado, eu sou de origem da zona rural, com pouca convivência social na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E tudo que aconteceu na minha vida posterior a isso foi muito novo, né? E o novo nos mete muito medo. Então, eu sempre fui uma pessoa que lá atrás tive muito medo. Então, isso me motivou a falar desse problema. E a segunda coisa é justamente o momento que nós estamos vivendo é muito propício falar do medo, porque é um tempo em que todos estão inseguros, as pessoas estão desorientadas, com tanto caos acontecendo no país e no mundo, sobretudo em razão da pandemia. Então, esse tema, ele vem a calhar nesse momento para que as pessoas possam se entender um pouco mais, compreender, né, sobre as causas do medo, a origem, como trabalhar isso de forma que possa ter mais qualidade de vida, mesmo em um tempo de extrema insegurança que nós estamos vivendo. é verdade. A Simone falou que é tão importante falar sobre isso em tempos de pandemia. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão Olá, chegando. Vocês Simone. podem deixar um comentário, pode deixar sua pergunta também no decorrer da nossa conversa, se você tiver algo que a gente traga, que você queira que você tenha uma pergunta, algo que está te incomodando, pode mandar para a gente, que nós estamos aí à disposição. O Ebiron, ele é uma pessoa que está estudando muito sobre esse assunto, e como ele já falou, ele traz isso, que é algo que fez parte da vivência dele. Então, ele entende a real necessidade da sociedade hoje, né, do nosso país, mas também tem a questão de identidade também, de você se identifica com isso e você acredita que outras pessoas também têm já passou por situações como essas, né, Biron? E
Você acredita... Ah, desculpa, pode falar. Que... Não, eu que estava te interrompendo. Pode dar sequência no seu Não, tudo bem. raciocínio. Às vezes eu acabo trazendo um pouco mais. Ebiron, você acredita que o medo faz com que as pessoas venham fracassar, né, ou não ter é, um bom desenvolvimento, desempenho pessoal e profissional por causa do medo? Sim, claro. O medo é um problema que afeta a humanidade como um todo, né? E uma pessoa que não consegue controlar o medo tem vários problemas. Problema social, emocional, profissional, né? Problema em lidar, em conviver com as pessoas, nos relacionamentos. O medo, ele abrange todas as áreas da vida. Quantas pessoas, por exemplo, sonham em conseguir um emprego e às vezes não conseguem. Uma entrevista de emprego, por exemplo, deixa a pessoa desestruturada, justamente porque o medo as toma antes disso. Vai fazer uma prova de concurso, é tomado pelo medo de fracassar, né? Então, existem duas categorias de medo, porque é o medo, tem o medo que nos protege, que é aquele medo Sim. real, né? Que nos remete a algo que nos oferece risco, risco real, e tem aqueles medos que, na verdade, eles são embasados em situações que é irreal. Por isso, o título que a gente trouxe para essa live, Kátia, é, os fantasmas do medo, os fantasmas podem colocar aí entre aspas, justamente para trazer essa ideia de que o medo, muitas das vezes, é causado por situações que só existem na nossa mente, no nosso psicológico, né? E é esse medo que nós estamos trabalhando aqui, tá? Porque tem aquele medo que, instintivamente, né, o nosso subconsciente nos leva a proteger, né? Falar para as pessoas não ter medo não é falar para elas saltar de paraquedas, saltar sem o paraquedas, não é falar para elas pular de um carro em movimento. Falar para as pessoas não ter medo, elas identificar aqueles medos que está baseado em situações irreais, que são fantasias, ou seja, fantasmas do medo. Vocês que estão nos assistindo, vocês têm algo para nos contar que você já viveu, que esse fantasma te atrapalhou, como o Ebiron trouxe? Que o medo, às vezes, a pessoa acaba perdendo uma oportunidade de trabalho, seria mais ou menos isso, por ter medo. Medo, às vezes, por ter medo de ser reprovado, por não ter medo de ter o conhecimento, de ter o currículo que a empresa quer, e muitas vezes a pessoa até tem, só que ela não tem a coragem, a ousadia de enfrentar esse medo. Seria mais ou menos isso, né, Biron? Como Isso. você trouxe, o medo, um pouco de medo é bom, né? Porque o medo Para ele é nós um pouquinho, ele é entendermos um equilíbrio. exatamente, é saber lidar com o medo, não é deixar de ter medo. Para entender um pouco mais, esclarecer um pouco mais, nós temos um problema. O problema é o medo, e o medo, que é um problema, desencadeia diversos outros problemas, como foi ditado, como foi Hum, citado anteriormente. E tem uma pesquisa, acho que foi divulgada por uma entidade internacional, denominada ISMA, em que divulgou que 23%, uma pesquisa, né, que 23% das pessoas, elas deixam de realizar algo diariamente devido ao medo excessivo. Então, se você for observar, são muitas pessoas que deixam de fazer coisa todos os dias, simplesmente porque o medo as impede de fazer isso. Então, esse é um problema que as pessoas precisam aprender a combater com ele. Bom, mas o que é o medo? Eu acho que é importante a gente entender o que é o medo. O medo, na verdade, é uma sensação desconfortável, né, que nós sentimos diante da ideia de se estar exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou imaginário. Então, aí está a questão.
identificar se ele é real ou imaginário. Se ele é real, vai procurar identificar qual é o risco, o grau de risco que ele oferece para você, e você vai evitá-lo. Mas o medo que nós estamos trazendo aqui é aquele medo que está relacionado àquilo que é imaginário. Por exemplo, a pessoa tem medo de dirigir. Quantas pessoas não conseguem tirar ou têm dificuldade para tirar uma carteira de habilitação porque tem medo de dirigir? Bom, esse medo, ele é baseado em quê? O que impede essa pessoa de ter o medo de dirigir? Mais para frente, nós vamos entender um pouco como funciona o processo de criação de pensamentos, certo? Para as pessoas entenderem que, na verdade, tudo que nós criamos, primeiro, vem de um impulso de pensamento. Então, os pensamentos negativos que nós temos que nos levam a ter medo de determinada coisa. Quando você nós substituímos esses pensamentos, nós passamos a ter confiança e assim o medo vai se afastando, né? Uhum, certo. Boa noite a todos que estão chegando aqui agora. É, Boa a noite, Meire falou pessoal. assim: parabéns, Ibiron, pelo tema escolhido, ela gostou. A Antônia falou que vocês são ótimos, o pessoal está dando boa noite. A Juliana falou assim: Kátia, boa noite. Sigo o Ebrion e acho ele sensacional. Pergunte para ele, por favor, para falar sobre o medo de retorno ao trabalho. Como podemos nos sentir seguros? Essa é uma pergunta da Retorno Juliana ao... Teixeira. Ei, Ju, tudo bem, Juliana? Parceira. Ô, Juliana, deixa eu entender bem a pergunta que você fez. Vou ler aqui, pergunte a ele para falar sobre o medo de retorno ao trabalho. Como podemos nos sentir seguros? Isso certamente ela está se referindo pós-pandemia, né, Kátia? Bom, É, a primeira ou coisa, nós temos que identificar qual é o medo, por que, né, que nós temos esse medo. Tem que identificar a causa do medo e buscar a comunicar de forma positiva para poder identificar. Esse medo, ele pode ser irreal. Se ele for real, nós não temos por que ter medo. certo. Ah, e como é que a pessoa identifica se esse medo é real? Assim, existe uma técnica, existe algo que que nos leve a pensar, a refletir, a buscar, ou perguntas que a gente se faça para identificar esses medos são reais, ou são coisas da minha cabeça, ou é um outro motivo? Basicamente, Kátia, o medo, eles nos remete a dois sentimentos. O sentimento de perigo, certo? O nosso Certo. subconsciente, ele tenta a nos proteger daquilo que significa uma ameaça ou um perigo. Esse perigo, ele pode ser em relação à nossa integridade física, ok? Ou Uhum. esse perigo pode estar relacionado a um perigo de, como eu vou dizer, a uma situação que nos deixa constrangido, de constrangimento, ok? Então, identificar essas duas razões, elas vai nos ajudar para que a gente possa identificar se esse medo vai nos trazer algum risco real ou se não vai trazer um risco real. Ah, entendi. Muito bom. Ela falou que sim, sim, é neste período de pandemia mesmo. A Fernanda Feliz, nossa maravilhosa amiga, Ô, ela Fê, perguntou: até que ponto o medo do julgamento atrapalha a nossa vida? Ela quer saber. Até que é, ponto? o medo do julgamento é terrível, né? O medo da crítica, que está relacionado também, né, ao medo do Uhum, julgamento, é porque nós temos essa insegurança, né? Nós queremos ser aprovado. Isso é instinto do ser humano de querer ser aprovado em tudo. Então, nós temos muito medo de ser reprovado, né? Então, nós temos que entender que nós somos seres humanos, que nós somos sujeitos a falhas, a erros, e nós não podemos submeter e querer a perfeição, né? A exigência exagerada de ser perfeito,
de não errar, fazer tudo perfeitamente correto, isso nos traz essa insegurança, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. E nós temos que ignorar esse sentimento para que a gente possa superar isso daí. Olha, teve. É isso aí mesmo, é isso mesmo. O FI Dog. Ah, ele falou: boa noite, parabéns pelo tema, muito importante. Muito bom mesmo estar aqui falando desse tema, é muito bom ter alguém que tem um conhecimento para trazer um pouco mais de entendimento, né, Biron, para as pessoas. Essa pergunta da Feliz, ela é uma pergunta que ela me toca bastante, porque foi algo com que eu vivi por muitos anos. Eu tinha medo da aprovação, eu tinha medo de ser reprovada, eu tinha medo do julgamento das pessoas, né? Então, assim, era algo que eu sei que vai além, né? Tem muitas outras circunstâncias que, no meu caso, esse medo, ele tinha a ver com os bloqueios que eu tinha do meu passado. Você é uma pessoa que você falou pra gente que você é de origem, né, do interior, né? Você veio de um lugar pequeno, veio da roça, não é isso mesmo? Veio de um lugar onde tem Veio uma... e sou ainda. Olha que coisa maravilhosa! Que tudo! Então, a gente, quem tem essas origens, no meu caso, vamos voltar para o meu caso, daqui a pouco eu me perco aqui. No meu caso, eu tive coisas que aconteceram no meu passado que me bloquearam e que me levaram a ter ser uma pessoa adulta com vários medos, né? Medo da aprovação, medo dos julgamentos. Por exemplo, eu não gostava do meu cabelo, eu não me aceitava. Então, tudo isso tinha a ver com medo do que o outro ia dizer, né? Então, assim, você acredita que tem, assim, muitas pessoas que tenham situações semelhantes à minha, que tem coisas do passado que faz com que ela tenha medo hoje, e isso acaba não a impedindo de evoluir, de crescer, né? Graças a Deus eu já estou livre. Claro, Kátia. Muitos medos que nós temos hoje, eles são trazidos lá da nossa infância, né? A comunicação que era feito dos nossos pais, dos nossos amigos, pessoas que a gente se comunicava, eles, muitos medos vêm trazidos daquela época, né? Por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Eu tenho medo de altura. Já superei bastante isso e já cheguei até a pensar em enfrentar o desafio de voar, né? Olha que legal. Mas os nossos pais, por exemplo, quando nós somos criança, se você sobe numa cadeira, ele já grita com você. Desce dessa cadeira porque você cai daí. Você vai morrer, menino, né? É, Então, são traumas que ficam em nós que hoje nos causa esse medo, né? Então, assim, dessa forma, nesse exemplo que eu dei, são várias outras razões que vêm, são consequência daquilo que a gente trouxe do passado, né? Dos nossos antepassados. Então, isso é importante entender isso. A Juliana, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Juliana Teixeira fez uma outra pergunta. Muito boa, Ju. É normal ter medo de amar? É normal. É normal porque está relacionado à confiança, né? E quando tudo que nós desconhecemos, nós tendemos a rejeitar, porque o nosso subconsciente existe uma barreira imaginária que separa a área que nós estamos habituados a fazer, que nós conhecemos, pessoas que nós conhecemos, está de um lado dessa barreira. Do outro lado dessa barreira imaginária, que eu costumo falar, chamar de barreira do terror,
Do outro lado dessa barreira está tudo aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos alcançar e não conhecemos. Uma pessoa que nós não a conhecemos, ou se conhecemos, não conhecemos o suficiente, ela está do outro lado da barreira do terror. Então, tudo aquilo que é desconhecido para nós traz medo, a insegurança, ok? Então, para nós sairmos desse lado da barreira, de onde está tudo aquilo que nós estamos habituados a fazer, aquilo que nós conhecemos, as pessoas que nós conhecemos, para ir para o outro lado, tudo que nós queremos conquistar, que está do outro lado dessa barreira, nós temos que romper essa barreira para chegar até lá. E para romper essa barreira, vai certamente nos causar medo. Olha só. Ju, gostou aí da resposta do Ebiron? Olha que sensacional. Ele tem aí um conhecimento muito bom, ele traz segurança para a gente, conforto para o coração, né, meninas? Deixa eu ver aqui, a Feliz falou, libertar do medo do julgamento é ter coragem e se lançar é maravilhoso. Boa noite, Sueli, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. A Fabiana falou, parabéns pela escolha do tema. Kátia, você tem um brilho especial. Obrigada, linda. A Feliz falou, Ju, boa noite. Tá. Vocês continuem sintonizados, podem fazer mais perguntas. Meu amigo, opa, chegou uma pergunta assim. Será que vale a pena correr atrás dos nossos objetivos mesmo? Acho que ela está escrevendo o restante. Eu acredito mesmo com medo. Nossa, boa essa, Marli. Sim, Vai. claro. Está dentro desse exemplo que eu acabei de falar. Os seus objetivos, aquilo que você sonha e que está do outro lado da barreira do terror, certo? Volta a imaginar uma barreira imaginária que separa o que você conhece do que você desconhece. Se o seu objetivo está do outro lado da barreira, você precisa romper essa barreira. Para você chegar até lá, há alguma insegurança que causa esse medo. O medo é causado por uma insegurança que você tem por algo que você desconhece, ok? Então você tem que passar a conhecer mais sobre isso, que você vai romper essa barreira do terror. E você vai alcançar, sim, o seu objetivo. Muito bom. Respondido, Marli. Ebiro, como identificamos estes medos, né? Que são diversos medos. Nós vimos as meninas aqui, medo de amar, medo de julgamento, várias perguntas que o pessoal fez aqui pra gente, para você. E assim, existe uma forma, como é que a gente identifica o medo, né? Principalmente aqueles, porque às vezes nós temos medo que nem sabemos que nós temos, né? Ou seja, não é que não está muito claro. Às vezes a gente acha que é uma coisa boba, uma coisa sem importância. E como é que a gente faz para identificar isso? Kátia, são vários medos que nós temos, diversas áreas. Cada medo traz uma consequência. Tem um livro do Napoleão Hill, que traz como título Pense e Enriqueça. Ele pensa e enriqueça. Ele tem um capítulo dedicado todo a esse tema sobre o medo. Eu estou com ele aqui em mãos, eu vou até citar para vocês, para ela aqui, para vocês, para todos que estão assistindo, quais são os principais medos que faz parte da nossa vida. Ele elenca esses medos aqui. O medo da pobreza, e tem um porém. Aquilo que nós temos medo, nós tendemos a caminhar na direção daquilo. Tá? Se nós temos, por exemplo, medo de pobreza, provavelmente, nós vamos ficar na pobreza. Então, o medo de pobreza, medo de críticas, medo de doenças, medo de perder o amor de alguém. Alguém falou sobre o medo de amar, né?
O medo de Foi. amar, esse é o medo de perder o amor de alguém. São os medos mais comuns que praticamente todo ser humano já teve todos esses medos aqui, ou pelo menos alguns deles, né? O medo da Cada um velhice, numa proporção, né? Alguns um pouco cada um numa mais, outros um pouco proporção. menos. O medo da velhice e o medo da morte, certo? E ainda tem um outro medo que não está elencado aqui, mas que eu observo muito, é o medo de falar em público, que na verdade é um medo que está dentro do medo da crítica, que está também elencado no livro, o medo da crítica. Porque nós temos medo de falar em público, por exemplo, justamente por causa do medo da crítica, o medo de ser avaliado, né? Então, esses são os medos que todos nós temos, e faz parte do nosso dia a dia. Medo da pobreza, medo da crítica, o medo da doença, medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Esses são os principais medos. Se você... o medo da crítica, por exemplo, é fácil de identificar. É fácil de identificar. Eu citei o exemplo de falar em público. É medo da crítica. Né? O medo da doença tem vários sinais. Eu vou até falar aqui, ó, sinais do medo da pobreza. A indiferença é um sinal de medo da pobreza. A indecisão é um sinal, é um sintoma do medo da pobreza. A dúvida, a ansiedade, o excesso de precaução, o hábito de deixar tudo para depois, está tudo relacionado a sintomas de pobreza. Então, são hábitos que nós temos que sempre vai levar à pobreza. Bom, agora, eu quero alcançar a riqueza. E aí eu não falo de riqueza financeira, material só disso. É uma riqueza no sentido amplo. Uma boa saúde, ser feliz, ser realizado, se sentir uma pessoa de sucesso, né? Quero dizer nesse sentido. Tem que comunicar com o subconsciente, comunicar com a mente e passar a ter ações, certo? Se comportar contrário a esses sintomas. Se você é uma pessoa indecisa, precisa passar a trabalhar isso para que você possa ser uma pessoa mais decidida. Se você é uma pessoa muito duvidosa, que tudo se expressa dúvida, você precisa fazer o contrário disso. Na medida que você comunica, age, comporta diferente desses sintomas, naturalmente você vai caminhar e vai caminhar a fazer a transição, né, desse medo de pobreza ou desse espírito de pobreza que tem para o espírito de uma pessoa rica. E assim vale também para os outros medos. Cada medo tem aí os seus sintomas. Ok? Se a gente for falar no sintoma de todos os medos aqui, sinceramente, assim, vai demorar muito tempo, mas A lista é dá para grande. identificar. A A lista é lista é grande, a lista é grande. grande. A Vamos lista fazer é outras grande. lives. É isso aí. Vamos, quem sabe a gente pode marcar aí para falar de um tema específico por vez. Temos alguns comentários Sim, aqui. claro. A Ju falou: o medo pode ser uma desculpa para não fazermos algo que queremos, mas de forma inconsciente. A Alice falou: parabéns, o tema é muito importante para nós que temos medo. A Marilza falou: quero fazer uma pergunta: como se faz para superar o medo de alguma coisa, por exemplo, o medo de escuro que ela tem até hoje? Ela é uma mulher que tem ali, já passou 30 anos, vamos falar assim, uma mulher madura já e até hoje ela ainda tem. Como superar esse medo? Ela quer saber. Bom, Maria. Bom, Maria, veja bem. Nós falamos Marilza. agora mesmo que... Marilza, né? Marilza, desculpa, Marilza. Isso. Falamos agora mesmo que muitos dos nossos medos, eles estão arraigados em sentimentos que nós adquirimos no passado. E muito provavelmente, o seu medo de escuro está relacionado a algum trauma que você sofreu na infância, em algum determinado momento. E esse trauma, ele precisa ser trabalhado, sabe? Existem medos que você precisa até buscar ajuda profissional. Porque existem medos que são mais superficiais,
que a própria autoajuda, o autoconhecimento, você pode superar. Mas existem medos que precisam até de ajuda profissional. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar um mentor, né, um coach, para poder orientar você a superar esse medo. Porque tem que identificar a causa dele. Sem identificar a causa do medo, você não vai superar esse medo. Porque precisa identificar a causa e trabalhar essa causa. Como fazer uma comunicação diferente, mudando a crença que você tem sobre aquilo que causa esse medo seu, no seu subconsciente. E isso é um trabalho técnico que precisa ser feito para que você possa superar esse medo de escuro, certo? E incrível da gente pensar, Kátia, que a maioria dos nossos medos chegam a ser assim, são tão simples, são coisas pequenas, né, que levam a esses medos. No caso dela, por exemplo, pode ser uma pessoa que fez um susto a ela no passado, no escuro. Ela pode ter tido um pesadelo à noite. São várias as razões para isso aí, né? São várias possibilidades, né? Então, É identificar verdade, isso e a é o gente... primeiro ponto para trabalhar. Verdade, e pensando né, dentro da fala que você trouxe agora, muitos pais acabam usando o medo para fazer com que os filhos venham obedecê-los, fazer com que eles venham acreditar, fazer aquilo que os pais querem. Então, assim, esse método que muitos pais usam, que nossos pais, não sei o seu, mas eu vivi muito com É muito isso, comum. fez parte da minha história. Medo do homem do saco, medo disso, medo daquilo. Como o exemplo que você trouxe, dessa cadeira você vai cair, você vai morrer. Então, assim, são falas, né? Você que é pai, você que é mãe, precisa se atentar muito à sua fala quanto a isso, porque os nossos filhos, eles crescem acreditando naquilo que nós falamos, né? Nós, pai, mãe, nós somos as primeiras pessoas que eles vão modelar, né? Eles vão modelar a gente, eles vão seguir aquilo que nós ensinamos a eles. E às vezes, com a intenção boa, nossa intenção é evitar que os nossos filhos caiam de uma cadeira, que eles se machuquem, que eles façam coisas que podem vir a prejudicá-los. Só que a fala nossa, naquele momento, você acha, eu consegui, não, eu resolvi o problema, meu filho não vai mais subir numa árvore e tentar pular de lá, não vai andar de mão solta na bicicleta, sendo que ele nem sabe andar de bicicleta de novo, direito, porque ele pode cair. Só que o que nós falamos, a gente pode acabar bloqueando, causando traumas nos nossos filhos. E esses traumas, eles podem vir de diversas formas na vida adulta. O medo de falar em público. Medo de falar em público, por quê? Por que uma pessoa tem medo de falar em público? Público entre aspas, né, meu amigo? Porque em público nós falamos o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a gente fala. Mas quando a gente está diante de uma grande multidão ou estamos lá na frente e fala, meu Deus, tá todo mundo me olhando, aí a pessoa acaba tendo medo, que é uma das coisas que eu também venci. Então, assim, você precisa se conhecer. Você que está nos acompanhando, você precisa se conhecer, você precisa buscar a ajuda de um especialista. Se você tem problemas com medo, eu vou indicar vocês a conversar com o Ebiron, desculpa, eu troco seu nome, Ebiron. Depois que acabar a nossa live, manda uma mensagem para ele no Message e converse com ele. Ele é alguém que ele está estudando, está se especializando, então é alguém que tem conhecimento para te ajudar a identificar os seus medos. Se os medos que você tem, eles já estão claros, você precisa de ajuda para saber como você vai superar. Porque o medo, ele atrapalha a pessoa a ter uma boa colocação na empresa, a ousar, às vezes a pessoa tenha condições, capacidade de ser um empresário de sucesso, mas ele acaba sendo um pequeno empresário. Às vezes você quer ter um relacionamento
amoroso, saudável, mas você tem medos por causa de coisas que aconteceram no passado. Medo, às vezes, você pode identificar, tá? Não sei se é o teu caso, você identificar, eu estou colocando medo nos meus filhos, como fazer? Então, se você tem essas perguntas e muitas outras, eu quero indicar para você mandar uma mensagem para o Ebiron. Ele pode te ajudar, ele está especializando, né? Não tenho todas as informações de quais são todas as formações que ele tem, mas eu garanto para você, nós estamos, inclusive, fazendo um curso maravilhoso juntos, e ele está se especializando, ele é muito dedicado, vocês viram o currículo dele, então é uma pessoa que quando resolve fazer alguma coisa, ele se compromete. Ele vai e se esforça. Então, você tem medo de alguma coisa? Mande uma mensagem para o Biron. Eu preciso de ajuda? Manda mensagem para você. Ele pode ser o seu mentor. Aproveite essa oportunidade que você está aqui nessa live. Tá bom, pessoal? Quer acrescentar alguma Isso coisa, aí. Biron, enquanto eu dou uma Obrigado, olhada Kátia. aqui? Sim, Ó, esse é o nosso propósito, tá? Esse é o nosso propósito, é ajudar as pessoas através dos nossos estudos, das nossas pesquisas, das nossas experiências, transmitir isso às pessoas para que elas possam ter uma vida melhor. Nosso propósito é ajudar e transformar vidas. é transformar vidas, gente. É isso. É transformar vidas. Não é uma vida. A gente quer É, transformar milhões de vidas. Ebiron trouxe um exemplo, ele trouxe exemplos, né, de coisas que ele teve medo e a gente precisa identificar para a gente trabalhar. Se você é uma pessoa que, como eu, viveu estacionado na vida, tem vários porquês de tudo isso. Eu identifiquei e às vezes eu até identifico, eu ainda identifico algumas coisas em mim que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. E a questão do medo, como o nosso amigo falou, quando você tem medo de algo, a gente acaba mentalizando muito aquilo. Eu não sei o quanto que você acredita nisso, o que você tem para a gente nesse sentido. Mas quanto mais a gente tem medo de algo, mais a gente acaba atraindo aquilo. Você, como você vê essa questão, Emiron? Só para complementar isso que você está falando, Kátia, tem uma frase que ela é dita também pelo Napoleão Hill, e a gente estuda Bob Proctor, Augusto Cury. Augusto Cury, Muito bom. ele trabalha muito nessa área da criação de pensamentos, né? Ele aprofunda muito nesse tema e é muito importante. E tem uma frase que diz o seguinte, que tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. E esses pensamentos começam imediatamente a transformar em seu equivalente material. Isso é muito importante, olha a profundidade disso. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Então, o nosso pensamento tem um poder gigantesco. Então, para vencer o medo, a insegurança que leva ao medo, eu recomendo você identificar esses medos, pega uma folha de caderno mesmo, escreve, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de conversar com as pessoas, porque as pessoas, às vezes, têm medo até de conversar sobre determinados assuntos, né? Por causa do medo. Então, Se elenca sente todos esses medos e desconfortável às procura. vezes, né? Sente desconfortável, exatamente. A minha esposa, ela deve estar me assistindo nesse momento, perdoe, tá, querida? Mas ela teve muito medo de dirigir, já superou isso hoje, mas ela sofreu, por exemplo, um trauma. Na primeira vez que ela foi dirigir, ela acidentou. Foi um pequeno acidente, mas isso causou nela um trauma muito grande em relação a dirigir. E ela demorou anos para poder superar isso daí. Foi um trauma que ela teve. Mas para ela superar isso, é preciso uma comunicação positiva, né? Ficou para ela a imagem daquele acidente naquele dia. Então, trabalhar aquela imagem que ficou aquele dia daquele acidente,
é o fator principal para que ela possa superar, como ela já superou, e hoje é uma pessoa que dirige normalmente e está tudo bem. Ah, Então, legal. pensar nisso, Kátia, o impulso, o pensamento, tudo começa com o pensamento. Tá? Então, identificar os medos, elencar as razões desses medos, o que, que motiva esses medos, e começar a comunicar o contrário, né? Você vai, de certa forma, trabalhando o seu subconsciente, porque o nosso subconsciente, ele não sabe diferenciar o que é real do que é irreal. Toda informação que vai para o nosso subconsciente fica lá, certo? E as informações que estão do nosso subconsciente é que manda todos os estímulos para o nosso corpo, para que todas as ações que nós temos é o estímulo do que está no nosso subconsciente. Tá? Então, quando nós pensamos algo, primeiro ele fica na parte do nosso consciente, certo? Na medida que você vai repetindo, vai repetindo, falando, comunicando, vendo de novo, de novo, de novo, ele vai ser impresso na mente subconsciente e depois que está na mente subconsciente, vai mandar todos os estímulos para que o seu corpo haja de determinada forma. Então, você trabalhar isso mentalmente vai ajudá-lo a superar os medos. Ah, muito bom. Lilian, boa noite. Boa noite, Posidônio. Boa noite, Paula. A Paula falou saudade. Posidônio, o Paula, professor está aí. ela falou saudade, amigo. A Delma falou, o medo às vezes nos deixa doente. E é, você, eu até estou fazendo um estudo sobre o medo, não só o medo, mas saber quem eu sou, né? Na verdade, quem eu sou, eu fiz essa busca quando eu acordei para a vida, que eu costumo dizer, que eu precisava saber quem eu realmente era, quais as coisas que estavam me atrapalhando lá no passado. Eu passei a estudar e a buscar essas informações e esses conhecimentos. Hoje eu estou preparando um estudo muito bacana, que é justamente como a gente precisa identificar quem nós somos, né? Para você saber quais são os medos que você tem, quais são os traumas, quais são os seus pontos fortes, você precisa se conhecer. Existem medos, como estes exemplos que o nosso amigo Ebiron trouxe hoje, tem muitos medos que eles estão claros. Vocês nos trouxeram alguns medos que vocês têm. Esses medos estão claros. E aqueles que estão no subconsciente? E aquelas ações involuntárias que a gente toma sem perceber, né? Então, quantos medos, quantas atitudes ou falta delas por causa de coisas que aconteceram no nosso passado. Então, meus amigos, vocês que estão nos assistindo, você precisa saber quem você realmente é. Saber identificar quais são as coisas que têm atrapalhado o seu crescimento. Buscar o autoconhecimento, buscar essas informações. Existem falas, por exemplo, que você pode não se recordar, mas através de uma conversa com o pai, com a mãe, ou com alguém com quem você conviveu, você conseguir identificar ações, medos que você tem hoje, e você entender lá atrás o que levou você a ter esse medo hoje. Então, você precisa identificar quais são esses medos, saber quem você realmente é em todos os sentidos, e saber quando você implica em saber quais são os seus medos, e com isso você vai conseguir ser uma pessoa de sucesso. Porque o trabalho, o propósito de tudo isso é levar você a um novo patamar de vida, né, Biron? Novo Isso patamar. mesmo. Então, a solução, fala pra gente aí, meu amigo. Nós já estamos chegando já ao fim da nossa live. Conta pra gente Já? um pouco sobre as soluções. Fala pra gente sobre as soluções para a gente resolver, para o nosso público resolver esses problemas que eles têm, ou de repente que eles conhecem algum familiar, algum amigo que tenha. É, isso mesmo. Então, Kátia, para solucionar o problema do medo,
são as mais variadas situações. A primeira coisa se for um medo que está prejudicando, né, a sua vida, e for um medo que você perceber, dentro do que a gente disse aqui, que é um trauma do passado e que é algo que você não consiga superar sozinho, busque a ajuda de um profissional. Esse é o primeiro passo, porque existem medos que nós não superamos sozinhos. Nós precisamos de Isso ajuda. não tem. Gente, eu vou te atrapalhar só um pouquinho. E não tem que Fique à ter vontade. vergonha, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, fala assim, ah, é um medo bobo, eu ir procurar um especialista por causa disso. E não é isso. Não importa o seu medo. Uma pessoa que está trabalhando com isso, como meu amigo Ebirão, você entenda, não ache que é bobo, mas é alguém que vai te direcionar. E que o que você conversar vai ficar entre você e ele. E pronto, você vai ter isso. Ah, desculpa te interromper, mas isso depois eu Não, mas é esqueci, isso meu mesmo. amigo. Obrigado, Kátia. É isso mesmo. Esse bate-bola é muito importante aqui. É um bate-papo realmente para nós nos inteirarmos mais e se ajudar. Mas é isso aí. Busque a ajuda de um profissional. Não tenha medo de fazer isso. Né? Supera essa barreira, né? Porque isso também, de certa forma, é o medo que te impede, né? E busca a ajuda profissional. Agora, se é um medo que você pode trabalhar ele, siga as recomendações que eu disse, procure comunicar positivamente, né? Lembre-se, né, que tudo que o ser humano cria vem de um impulso de pensamento, e esse pensamento ele já tende a se tornar o seu equivalente material, ou seja, ele tende a virar realidade. Então, além do medo que você já tem, corremos o risco de estar adquirindo outros medos através dos nossos pensamentos. Então, pensar positivo, comunicar positivo, é uma maneira de nós atenuarmos a situação que os medos nos traz, ok? E buscar o Acho que a gente, autoconhecimento, ok? acho que a gente pode também escolher, talvez, algumas palavras para substituir quando o medo vem. Isso também eu acho que é uma coisa legal. Ah, Sim, sim. Exatamente. Por exemplo, você vai fazer uma prova de concurso, que é um exemplo que eu trouxe mais cedo. Se você começar a pensar antes de fazer, primeiro tem que preparar para a prova, né? Porque o que vai. Porque sim, é outro claro. item importante, que agora eu me lembrei, Kátia. Eu disse lá atrás que é o desconhecimento que nós temos sobre algo que causa insegurança, e segurança, o medo. Nós temos insegurança daquilo que nós não estamos totalmente preparados, ou seja, nós não conhecemos direito. Então, ir para uma prova de concurso, que é o exemplo que eu estou dando, sem estar preparado para ele, naturalmente, você vai estar inseguro e você não vai ter êxito. Então, prepare bem para o que você for fazer, se estiver relacionado a um desafio como este, né? Prepare bem primeiro e comece a se comunicar positivamente, ok? Que você vai preparando o seu subconsciente para isso. Se você for fazer uma prova e começar a pensar, eu vejo muitos fazendo isso, a comunicar, eu não vou fazer, não vou passar nessa prova, eu já sei que eu sou horrível nisso, eu vou tirar zero, eu não vou passar. Pode ter certeza que você já está trabalhando para que tudo isso aconteça com você. O seu impulso, Verdade. o seu pensamento vai se tornar um equivalente material, ele vai se tornar realidade. Então, a comunicação positiva, contrária disso, eu vou passar, né? Mentalizar você ali, acertando as questões, corrigindo a prova, ela toda certinha, mentalizar as questões que você vai fazer, tá? Então, tudo está na mente. Se você controlar isso, não tenha dúvida, o medo afasta, porque quando a segurança e o medo, elas são inimigas. Quando a segurança chega, o medo se vai. Então, busque a segurança comunicando positivamente que você vai ter êxito em tudo que você for fazer.
é uma dica É isso aí. importante. Muito bacana. E analise, como foi dito aqui na live, analise se o seu medo é real, né? Porque às vezes é um medo imaginário, tá só na sua cabeça. E por esse motivo você não está crescendo, por esse motivo você não está conseguindo aquilo que você quer. Então, hoje você teve um conhecimento muito bacana sobre o medo, sobre os fantasmas do medo que você pode ter aí na sua vida, te atrapalhando. Então, o que eu quero te dizer, não tenha medo. Ok, você está com medo de alguma coisa, por que você tem aquele medo? Qual a origem daquele medo? Ele faz sentido para você? Fez essas perguntas e muitas outras, você vai, a partir de hoje, buscar uma solução para todos os seus medos. Qual solução você vai buscar? O que você vai decidir? Eu não sei. Mas a partir de hoje, seja lá qual medo que você tinha, hoje é hora de ser diferente. Hoje é hora de você tomar uma nova atitude. Vai lá, pega um caderno, anote quais são os medos que você tem. Depois que você anotou quais medos você tem, coloca se ele faz sentido ou não faz sentido. Aí você vai identificar esses medos, o que tem te atrapalhado. A partir daí você vai ver se você consegue resolvê-lo. O que você precisa fazer? Se você dá para você fazer, trocar as palavras, trocar aí as atitudes, ou você vai precisar de uma ajuda de um especialista. Porque não sei qual a melhor forma para você, qual o melhor método que você vai usar. Mas eu sei que você não pode permitir que o medo venha te impedir de viver o melhor dessa terra, viver os melhores dias da sua vida, nas melhores companhias, as coisas tão maravilhosas, e você vai enfrentar tudo quanto é medo que você tem, meus amigos. Muito feliz por essa live de hoje, muito feliz por esse bate-papo. Como eu disse, eu aprendo muito, eu sabia que eu ia aprender muita coisa, aprendi muito com você hoje, meu amigo. Foi um prazer. Foi um prazer ter esse pessoal aqui com a gente, Antônia, Petrina, Wanda, ela disse que amou a live, Lucas. Amei ficar com todos vocês aqui hoje, muito obrigada. Você que tem algum medo e que precisa de uma ajuda de um profissional, pode mandar mensagem para o nosso amigo aqui do lado, ó, esse aqui, ó, que ele vai poder te dar uma direção, tá bom? Meu amigo, eu quero convidá-lo a deixar uma mensagem para os nossos amigos, nossos espectadores, todas as pessoas que ficaram conosco e aquelas que vão assistir a live depois. Em primeiro lugar, agradecer você, Kátia, ao mesmo tempo parabenizar mais uma vez por esse trabalho bacana que você faz ajudando as pessoas. Agradecer também a todos os nossos, todas as pessoas que nos seguiram aí, que nos incentivaram, né? Na verdade, que é uma grande troca de experiência que nós estamos fazendo. Tá? Você é uma pessoa que eu tenho aprendido muito com você, tá? Você é um exemplo de pessoa aguerrida, a gente percebe no seu dia a dia o seu esforço e o seu carisma, enfim, meus parabéns. E nós temos uma turma ótima também que nos incentiva, que nos empurra para frente, e é isso que nos está nos motivando cada dia a seguir em frente esse projeto. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês que nos seguiram aqui, né? Minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus companheiros aí do Facebook, que está nos acompanhando. Muitíssimo obrigado à nossa turma, tá? Antônio Posidônio, Juliana, Simone e todos os demais que eu não vou conseguir lembrar o nome. Muito obrigado pelo incentivo que você está me dando, ok? E estar aqui hoje para falar nessa live, eu tive que vencer muitos medos. Tá? Para finalizar a minha participação aqui, eu quero dizer que para mim hoje é uma realização estar aqui falando com você, tá, Kátia? Passando essa mensagem para vocês, porque para estar aqui hoje, eu tive que vencer muitos medos. E eu sei que todos vocês podem também vencer aquele medo que, porventura, te impede de fazer algo na sua vida. Eu sempre quis fazer isso. E sempre fui impedido pelo medo. E eu estou fazendo e vou fazer muito mais.
porque o medo não me controla mais. E você também não precisa se deixar ser controlado pelo medo. Eu aprendi a como controlá-lo. Toma as rédeas da situação da sua vida, né? Seja o piloto, né? do seu avião, seja aí esteja no leme do seu barco, no barco da sua vida, e não deixe que o medo venha a tirar da sua rota. Tá? Eu quero, para encerrar, encerrar com uma frase de um escritor fabuloso, o Joseph Campbell, que diz o seguinte, que a caverna que você mais teme detém o tesouro que você tanto procura. Então, supere os seus medos, né? Adentra nessa caverna, que lá vai estar o tesouro que você mais procura. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo. Muito bom, Ebiron. Muito obrigada, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Muito mesmo, gente. Olha, aplausos para o Ebiron. Muito bom. Obrigado. E aprendi muito com vocês. Parabéns, muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Foi uma honra estar aqui com você. Olha, é nosso, vamos dividir. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Tenham todos um bom final de semana. E lembre sempre, você é alguém especial. Você é alguém que tem como acrescentar positivamente na vida de uma pessoa, no mínimo uma pessoa. Antes de você dormir, você que está nos acompanhando, eu quero te convidar a deixar alguém feliz. Se você não estiver muito bem com alguém da sua família, da sua casa, não durma sem fazer as pazes. Se existe alguém que você gosta muito e faz muito tempo que você não fala com essa pessoa, liga para ela, manda um WhatsApp, declare amor para as pessoas que você ama. Não tenha na sua cabeça, mas é fulano. Fulano sabe que eu amo. Meu filho sabe que eu amo. Isso não basta. Isso não é suficiente. Achar que o outro sabe. Mas a gente precisa declarar, a gente precisa falar, a gente precisa expressar todo o nosso amor, todo o nosso sorriso, toda a nossa gratidão. Sempre seja grata. Por mais difícil que a vida seja, por mais difícil que várias circunstâncias podem aparecer no seu caminho, elas vão aparecer. Não adianta a gente tentar fugir. Mas o que vai fazer a diferença é como você vai lidar com todas as situações. Você vai se entregar ou você vai superar? Vai passar por cima, vai encontrar um caminho. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Beijo no coração de todos. Meu amigo, olha, um abração forte para você, para sua esposa, para sua família. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi um prazer. Pessoal, um beijo. Grande beijo. Obrigado. Beijo. Um abraço, gente. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado. Deus abençoe todos. Espera aí, Feliz vamos tirar uma Páscoa. selfie. Ai, feliz Páscoa. Vamos tirar uma selfie. Espera aí. Ótimo! Prontinho. Okay. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.